Muito bem, vamos continuar então com os vídeos do C# e neste caso vamos deixar por instantes as forms, iremos sempre regressar às forms caso seja necessário, para avançar com o estudo de outros objetos. E para isso eu fiz questão de limpar uma grande parte do código que havia aqui, no sentido de ficar com a minha form preparada para receber novos objetos, e neste caso já tenho aqui um label, eu vou também apagar o label, vou deixar ficar aqui este botão por alguma razão, ok, não há nenhuma razão especial, vou aqui voltar a ter estes valores aqui por defeito, penso que será qualquer coisa como 5555, ok, pode ser, e para colocar ali o botão bem próximo. Bom, tudo muito bem. Vamos então agora aqui prestar atenção a um aspecto fundamental para o estudo dos objetos e que é o seguinte, aqui neste painel do Toolbox, que agora está escondido, reparem, sempre que eu não estou a utilizá-lo, ele esconde-se, nós podemos fixá-lo clicando aqui, Auto Hide, e nós fixamos e, portanto, automaticamente este painel fica sempre ativo, o que não dá muito jeito neste caso, uma vez que perdemos aqui algum espaço de trabalho, e por isso mesmo eu coloco aqui o Auto Hide. No entanto, existe aqui o Windows Position, podemos flutuá-lo, isto é, fazer com que ele se liberte aqui no espaço, também não é de todo aconselhável, vamos aqui voltar a colocá-lo no sítio original, o Hide para esconder, e portanto ele desapareceu, e neste caso se quisermos voltar a ver, temos aqui o Object Browser, Toolbox, cá está, Toolbox a aparecer novamente, e se ficharmos, por exemplo, o mesmo poderemos fazer clicando aqui. Há, no entanto, aqui alguns aspectos interessantes e que são os seguintes. Normalmente estes objetos estão agrupados aqui neste conjunto de vários grupos, começando de cima para baixo o All Windows Forms, neste caso será sempre o primeiro grupo, à exceção de quando nós tivermos aqui controlos criados por nós, e isso é algo que nós iremos ver em vídeos para programação mais avançada em C#, criação de nossos próprios objetos, mas de qualquer das formas, os objetos que nos são oferecidos pela Net Framework e pelo C# neste caso, estão aqui inseridos dentro destes grupos, e dentro destes grupos eles podem aparecer inclusive repetidos. No caso, por exemplo, destes dois grandes grupos, o que acontece é que a diferença entre eles é que enquanto o primeiro mostra todos os objetos que fazem parte da Net Framework, todos, ou pelo menos aqueles que genericamente são os que estão mais presentes na Net Framework. O segundo grupo, que é provavelmente o grupo mais utilizado, é o grupo dos comandos mais frequentemente usados, e portanto os botões, os labels, aqui as list box, picture box e por aí fora, e nós vamos ter a oportunidade de ver cada um deles e as suas especificidades. Em todos eles existe depois um pointer. O pointer não é propriamente um objeto, isto é, eu não posso arrastar o pointer para aqui. O pointer é simplesmente, por defeito, a setinha que me permite usar o cursor para selecionar objetos. Se eu selecionar um botão e arrastar, sem arrastar o botão, arrastar apenas o rato para o meu ambiente de design, reparem que ele tem um ícone de um botão e tem aqui, eu tenho aqui a possibilidade de começar a desenhar o botão com as dimensões que eu quero. Basta clicar o botão e agora vou clicar, sempre a clicar, arrastar e vou desenhar para as dimensões que eu quero. Evidentemente que depois eu posso alterar as dimensões do meu botão, ok? Tudo muito certo. Outra forma de nós podermos adicionar objetos aqui ao nosso ambiente de trabalho é simplesmente fazendo um duplo clique. Se eu fizer um duplo clique, automaticamente é-me criado lá no canto superior esquerdo um objeto por defeito. Reparem, eu vou fazer um duplo clique na checkbox e é-me criada aqui uma checkbox, uma combo box, cá está a combo box. Se não estiver nenhum objeto selecionado, o label é criado lá no topo. Se tiver algum objeto selecionado, o label é criado muito próximo do objeto que está selecionado, ok? Eu posso selecionar também os objetos todos aqui desta forma, ou apenas passando um bocadinho do cursor ou deste retângulo de seleção por cima dos objetos, eles ficam selecionados, teclo na tecla Delete e eles são apagados, ok? E isto é importante nós percebermos esta forma de organização. Eles estão organizados aqui por ordem alfabética, como podem reparar. Temos depois aqui um outro grupo que já diz respeito a um tipo de objetos que não aparece aqui no Common Controls, mas diz a respeito aos containers, isto é, qual é a diferença entre estes objetos
do Common Controls e do Use Containers é que estes objetos são especificamente objetos que nos permitem criar uma espécie de espaços individuais dentro, ou melhor, espaços compartimentados dentro das nossas próprias formas, onde nós podemos inserir objetos e por isso eles chamam containers, são contentores de objetos, ok? Iremos vê-los também em detalhe. Depois temos menus e toolbars, isto é, nós podemos através de objetos adicionar menus e barras de ferramentas aos nossos formulários. O grupo Data tem especificamente a ver com a utilização de bases de dados, não é assunto ainda para estes vídeos. Depois temos aqui os Components, são mais objetos que estes sim não têm não têm um lado visual, isto é, eu se arrastar para aqui um timer, ele não vai aparecer aqui. Reparem que ele foi colocado aqui ao fundo num espaço reservado para os objetos deste tipo. Reparem, Directory Searcher, ele também vai me colocar aqui em baixo e nós iremos ter a ocasião de ver mais em detalhe o porquê da colocação aqui em baixo, uma vez que estes tipos de objetos não têm uma implementação visual. Têm assim um conjunto de funcionalidades, métodos, eventos e propriedades associados a eles, mas que não têm uma apresentação visual. Para apagá-los basta selecioná-los cá no fundo e apagá-los normalmente. Depois temos o printing. Aqui estes objetos são exclusivamente associados à função de impressão e é algo que nós só iremos falar depois de vermos como se trabalha em GDE+, que é o sistema de desenho programático usado pelo C#, neste caso pela Net Framework. Os dialogues são caixas de diálogo. Iremos ver uma forma muito fácil, até sem sequer termos necessidade de utilizar aqui estes objetos que também saltam cá para baixo. Eles não têm uma implementação visual no formulário, têm assim uma implementação depois quando o programa está a ser executado e nós chamamos estas caixas de diálogo, e elas não são mais do que aquelas caixas que nos permitem selecionar ficheiros, abrir pastas, selecionar uma cor, por exemplo. Poderemos usar as caixas de diálogo para isso. Depois temos aqui o WPF Interoperability, ok? Não interessa, é já um conjunto de objetos relacionados com uma outra área da programação do C#, que é o WPF, que nós não vamos cobrir com estes vídeos. E no General não temos nada. Aqui, there are no usable controls in this group, drag an item onto this text, ok? E o que é que acontece aqui? Eu posso salvo erro, agarrar aqui no item e largá-lo aqui para baixo e, portanto, criar aqui uma espécie de espaço de objetos mais ou menos configurável, aqueles que eu uso com mais frequência e, portanto, não é isso que eu quero fazer. Eu vou voltar a colocar lá em cima este no sítio onde ele estava e, portanto, o General normalmente nunca é usado. Para terminar este vídeo, como inicialmente disse, o espaço habitualmente mais à disposição será aqui o Common Controls, porque é ele que contém os controles, os objetos mais utilizados na construção dos formulários. E no próximo vídeo vamos começar a falar então mais especificamente sobre o botão.